Bom, gente, falando da ISO 9001, a gente fala da ISO 9001 com o nome ISO 9001, que é para simplificar, né, a nossa oratória aqui, mas todo mundo sabe que ela é uma norma que também está no sistema da ABNT, né, então ela é uma norma que foi traduzida, ela é uma norma traduzida para o português e ela virou uma NBR, né, então ela é uma NBR ISO 9001, versão 2015, que a gente trata aqui, popularmente conhecido como ISO 9001. Bom, e aí, vocês sabem que aí no meados da década passada, a gente teve aí a questão da uniformização da linguagem das normas de sistemas de gestão, né? Que é o nosso famoso anexo SL da ISO. Né? Todo mundo sabe o que é o anexo SL? Quem não sabe, pode falar. Eu não sei. Eu também não sei. Não sei. Legal. Eu adoro quando tem alguém que não sabe, porque a gente pode falar, né? Porque quando todo mundo já sabe, aí fala, então, não sabe nem ter colocado isso aqui, né? O anexo SL, o SL, na verdade, ele significa o quê? A linguagem padronizada ou normalizada, né? Que é o Standard Language, né? Do inglês. Por isso que é o famoso anexo SL, que é a padronização das linguagens das normas dos sistemas de gestão. Então, se a gente pegar hoje as normas, todas as normas que foram revisadas após 2015 de sistemas de gestão, elas têm o mesmo formato, exatamente o mesmo formato. Aí alguém pode me questionar: mas Alessandro, eu conheço uma norma lá que é também de sistema de gestão e essa norma não é conforme o anexo SL da ISO. Falando, pode ser que tenha realmente, tá? E não são 100% das normas que seguem o anexo SL na integralidade dele. Por quê? Porque algumas normas, elas abordam alguns aspectos que não estão nas normas de sistemas de gestão. Elas têm uma abrangência um pouquinho maior. E aí elas têm a sua divisão de uma forma um pouquinho diferente. Mas, de uma forma geral, elas estão alinhadas com o vocabulário da ISO 9000 e também alinhadas em partes com o anexo SL, mas não na integralidade, tá? E aí, o que significa, então, esse anexo SL, ó, que é o Standard Language? Nada mais, nada menos que a divisão dos tópicos das normas. Então, se vocês pegarem lá, via de regra, as normas de sistemas de gestão da ISO, tá? Por exemplo, falando aqui do tripé básico do sistema de gestão integrado, né? Então, qual que é o sistema de gestão integrado, o popular, que todo mundo conhece hoje, né? É 9001, 14001 e 45000, não é? Essas três normas, 45.001, as três normas, elas estão, né? Elas são as normas mais popularmente conhecidas como um sistema de integração de um sistema. Tá? A gente consegue integrar não somente elas, mas elas são as mais conhecidas. Então, o anexo SL ele propiciou que os sistemas de gestão, de uma forma geral, ficassem mais facilmente integráveis. Então, a gente pode ter um SGI hoje de várias normas de sistemas de gestão, tá? Trabalhando todas elas com a mesma sequência de tópicos ali, de requisitos, trabalhando, então, item por item, só que cada uma trazendo a abrangência conforme o seu objetivo, né? A 9000 falando sobre qualidade, a 14 falando sobre meio ambiente e a 45 falando sobre SST, né? Saúde e segurança do trabalho, de uma forma geral. É isso, tá bom? Então, nós temos lá o requisito 1, de todas as normas vai falar sobre o escopo da norma, o requisito 2, referências normativas, o requisito 3, termos e definições, o 4, contexto de organização, 5, liderança, 6, planejamento, 7, apoio, 8, operação, 9, avaliação de desempenho e 10, melhoria. Podem olhar que as normas aí, essas que eu comentei com vocês, elas vão estar dessa forma. E outras normas também estão dentro dessa mesma divisão, tá? Bom, e aí,
vem a questão da nossa 9001, né, que é o grande objetivo nosso. Na 9001, nós temos também a divisão em 10 partes, e é praticamente um copia e cola lá do anexo SL. A única diferença da 9001 para o anexo SL, quem que pode me dizer qual é? Vamos lá, o olhar biônico aí do gestor da qualidade, hein? Ou do auditor, né? Eu sei que tem auditor líder aqui, formado aí, quase auditor líder, outros aí que são auditores líderes também. E aí? Qual que é a diferença da 9001 para o anexo SL, gente? Quem que vai ser o meu primeiro voluntário a me responder essa pergunta? Ô, Fábio, você está aí, né? Escuta. Oi. Faz um favor, eu não sei se a Ana Laura entrou, manda para ela, eu vou te encaminhar aqui, manda para ela o link dela, Manda. se você conseguir ajudar ela a entrar. Acabei de te mandar, Ana Laura. Beleza. Ela disse que está pedindo alguma ID, alguma coisa, não é normal pedir. Eu acho que ela está logada em outra conta, mas eu vou falar com ela. É, pode ser. Tá. Então, gente, quem que me responde? Qual que é a diferença, então, qual que é a única diferença que existe entre a estrutura da ISO e o anexo SL? É uma diferença muito sutil, tá? É um negocinho, eu não digo nem diferença, eu vou dizer que é até é algo ali que está bem, bem discreto. Se você não prestar bem atenção, você não vai saber. Ninguém vai me falar? Oi. Oi, fala lá, Natália. Suporte? Não, não é. Sabe o que que é? Vocês vão me xingar a hora que eu falar, porque vocês vão falar, isso aí não é diferença, né? É porque é o seguinte, ó, no anexo SL, olha aqui, referências normativas, tá? As normas, elas referenciam, via de regra, mais de uma norma, né? No requisito 2, na parte 2. E a 9001, ela só tem uma referência normativa, só uma. Qual é? Alguém sabe? 9.000? 9000, isso aí. Ela só referencia a ISO 9000. A 9000 trata sobre o vocabulário, né? Então, é a única referência normativa da ISO 9001, tá? É algo que vocês já devem ter notado lá, mas é algo que passa desapercebido, porque onde que normalmente a gente começa a prestar atenção na norma? É no requisito 4, né? Então, é algo bem ali, sutil, realmente, tá? Bom, e aí vamos falar, então, direto do requisito 4 da norma. De uma forma bem... uma visão lá de cima, tá? Olhando de uma forma bem geral mesmo. Então, no requisito 4, que a gente trata sobre o contexto da organização, é um requisito que ele é um requisito, muitas vezes, visto como de uma forma um pouco simplória por muitas empresas, tá? Muitas organizações acabam cumprindo esse requisito mais para cumprir tabela do que realmente preocupada com o que ele importa para a organização. Quando a gente fala de contexto de organização, a gente tem que estar preocupado com alguns aspectos aí muito importantes para a organização que são muito alinhados com a questão estratégica da organização, né? Então, aqui, a gente tem algo parecido ali com um ciclo, né, dentro do nosso sisteminha, que é, ali, a gente fala lá, primeiro, a gente tem que determinar os fatores externos e internos da organização, tá? Isso aí, existem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para fazer, mas mais importante que qualquer ferramenta é a gente entender o que é isso, tá? Entender as necessidades das partes interessadas também,
é outra questão que está muito alinhada com o primeiro fator ali também, que a gente precisa entender primeiro quem são as nossas partes interessadas, o que que elas interferem, influenciam, né, dentro da nossa organização, para que a gente consiga entender as necessidades aí, quais são as expectativas das partes interessadas, né, com relação a nós, ao nosso SGQ. Determinar o escopo do sistema de gestão e também o sistema de gestão da qualidade, que é o nosso SGQ, tá? Tudo isso circundando o nosso contexto da organização, tá? Lembrando que quando a gente traz a palavrinha mágica SGQ, que é o sistema de gestão da qualidade, é algo também que tem que estar muito bem entendido, tá? Em qualquer empresa. O sistema de gestão da qualidade não é uma área, tá? Esse é onde normalmente as empresas começam errando numa implantação da 9001. Não é uma área, o SGQ. O SGQ é um sistema. Então, toda a organização está associada com o SGQ. Assim como a empresa tem um seu sistema de gestão que ela utiliza, né, como premissas para que a sua organização funcione e opere adequadamente, o sistema de gestão da qualidade ele vem alinhado com a conexão da operação da organização com a preocupação com a garantia da qualidade, né? Então a gente tanto é que esse termo garantia da qualidade, né, ele já nem é mais tão utilizado quando a gente está falando da 9001. Existe ainda o conceito de sistema de garantia da qualidade, mas é muito mais voltado para implantação de outras normas um pouco mais técnicas. E para 9001 faz muito mais sentido a gente falar sistema de gestão da qualidade, porque é realmente isso, né? Ele busca fazer com que todas as áreas que podem afetar o fornecimento para o nosso cliente estejam abrangidas pelo nosso SGQ, tá ok? Então, de uma forma bem sistêmica aqui para o nosso contexto de organização. E aí nós temos os tópicos que tem lá nesse requisito, tá? Então, no contexto da organização, a gente tem o 4.1, que fala sobre o termo lá, entendendo a organização e seu contexto. Então, é exatamente isso. A gente primeiro precisa entender, né, qual que é o contexto da organização. Nesse requisito, a gente pode aplicar algumas ferramentas, né? Quando a gente for falar sobre a interpretação da 9001, a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes sobre alguns aspectos que é extremamente relevante para vocês levarem para dentro da realidade da empresa, né? Mas a ferramenta mais utilizada, né? Mais utilizada para implantar aqui e fazer com que vocês consigam contextualizar a organização é a análise SWOT, né? A análise SWOT ela é a mais usada, não é a única, tá bom? Não é a única. A análise SWOT, a gente sempre diz o seguinte, se você não tem nada, se você não faz nada hoje, então ela é muito boa para você implantar, para você utilizar e aplicar. Por quê? Porque eu não recomendo que você comece com uma análise mais rebuscada, né, com uma análise um pouco mais complexa, que é, por exemplo, a análise Pestel, né, ou Pestle, que são traduções aí. A análise Pestle, ela é um pouco mais complexa, ela envolve outros aspectos que muitas vezes você não está nem pensando ainda. Por isso que a análise SWOT ela é mais indicada para quando você não tem nada, tá? Depois você pode evoluir, né? Depois você pode evoluir, mas de uma forma mais simplista aí, né? É a gente falar da análise SWOT, que a gente vai falar de todas das nossas forças, das nossas fraquezas, das oportunidades que existem em decorrência disso, né? Das ameaças também, tá? Para a nossa organização. Entender realmente onde que nós estamos, né? Falar, minha organização hoje, ela está num contexto aqui dentro da minha cidade do interior, né, o interior do meu estado, uma cidade com 50 mil habitantes. Eu tenho aqui um mercado regional, né, num raio de 100 quilômetros. Então, você tem que pensar justamente nisso que te afeta, né?
Nisso que está te afetando nesse raio de 100 quilômetros. Mas se aí você tem um fornecedor que está numa distância maior, num outro estado, se você está preocupado com as questões econômicas do país, se as questões econômicas do país podem te afetar, se o preço do barril do petróleo afeta a tua empresa, se as commodities, o mercado externo afeta de alguma forma a tua organização, então isso você tem que levar em consideração, né? Não ficar olhando simplesmente, né, ter aquela visão da galinha que a gente fala, né? Que é olhar só em linha reta até onde sua visão alcança, né? Então, pode ser que tenha casos que isso aí já é suficiente para você. Outros casos não, você tem que expandir, né? Você tem que expandir, começar a olhar além das fronteiras do muro, depois além das fronteiras do município, do estado, do país e assim por diante, tá? Então, tá muito alinhado com isso, essa questão.